Olá! A Igreja Batista do Evangelho deseja profundamente que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua casa. Enquanto você espera o início da live, deixa eu conversar rapidinho contigo. Desejamos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Temos materiais produzidos para sua edificação. Estamos também nas plataformas de podcast com exposições bíblicas para o seu crescimento espiritual. Aqui no nosso canal no YouTube, temos também séries de sermões para edificar a sua vida. Se você foi edificado, então compartilhe com alguém e se inscreva para acompanhar o material por nós produzido. Em virtude da fase emergencial, não podemos nos reunir presencialmente, mas assim que passar essa fase, você está convidado a cultuar conosco, na Avenida Celso Miguel dos Santos, 551, no Vossoroca, em Votorantim. Aos membros da nossa igreja que desejam contribuir financeiramente, pode entrar em contato com a nossa tesouraria para receber o número da conta para depósito, transferência ou Pix. Se quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo por meio deste número: 15 9 9712 2023. Por meio desse número, você pode pedir oração, receber aconselhamento, encorajamento ou tirar alguma dúvida sobre a nossa igreja. Em alguns instantes, começaremos a nossa live e esperamos que Deus te abençoe por meio da palavra dele, que será lida, orada, cantada e pregada. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Deus, rico em poder e majestade, nós te adoramos pela graça de termos a sua palavra, e através dela sermos motivados para te louvar pelas bênçãos que recebemos e iremos receber. Te rendemos louvor, pois o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está sobre nós, atuando em nossas vidas, gerando em nós corações contritos e nos santificando para o louvor da sua glória. Nós te adoramos pela sua soberania e poder. Não há Deus como nosso Deus, que tem tudo e todos sob o seu poder e santa vontade. Nós podemos de todo o coração descansarmos em Ti, ó Deus, e render louvor ao nosso soberano Deus, que nos tirou da situação miserável de morte para a vida em Cristo. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só na Bíblia confiar, nela o céu querer buscar. Podem tradições ruir, sua verdade vai seguir. Só por fé eu viverei, pelos méritos do Rei. Eu só conto com
com Jesus, que morreu por mim na cruz. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Só por graça nos salvou, alto preço ali pagou. Nenhum feito que alcançar pode me regenerar. Só em Cristo sempre estar, firme pedra angular. Reis Demônios vão bradar, Ele sempre vai reinar. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Deus, estamos na Tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nos perdoe porque muitas vezes esquecemos de ser gratos em tudo. Gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu Evangelho, gratos pela vida, grato pelo pão. Perdoa, Pai, a nossa ingratidão perante a Ti. Deus, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão por muitas vezes não nos aplicarmos em conhecer mais de Ti e de buscar entendimento espiritual, e até mesmo, Pai, por não viver de modo digno do Teu santo Evangelho. Deus, tenha misericórdia de nós. Pedimos perdão também porque não frutificamos conforme proposto em Tua palavra. Transforme o nosso coração pecaminoso, ó Pai. Nos ajude a viver de uma maneira que agrade a Ti. Perdoe, Pai. Perdoe as nossas faltas e nossas falhas. Peço isso no Teu santo e bendito nome. Amém. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo
vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Graças te damos, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que tem nos sustentado em dias de tantas incertezas. Te louvamos pelo testemunho que nossos irmãos têm dado do teu Evangelho. Sabemos que muitos não se importam em como estão vivendo e não se preocupam em ser exemplo de fé, de amor, de santidade. Mas nós nos alegramos quando ouvimos falar que irmãos estão vivendo para a tua glória. Te damos graças porque existem irmãos que lutam contra o pecado, contra a sua carne, para que Cristo seja glorificado, pregado, conhecido no mundo de forma digna do teu Evangelho. Te agradecemos por ter comprado a tua igreja, entregando o seu Filho, Jesus Cristo, de forma voluntária para ser sacrificado. Graças a ti, porque tu és o único Deus que nos dá fé, amor uns pelos outros e esperança que vem do teu Evangelho, que é boa notícia para nós que cremos. Te louvamos pela verdade, que é a tua palavra, que nos ensina a viver de maneira digna do teu Evangelho, e pelo amor gerado em nossas vidas pelo teu Espírito Santo. Deus eterno, te louvamos pelo domínio que teve e sempre terá. Louvado seja porque estava no teu propósito nos capacitar para participar da herança dos santos na luz. Pai, pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, somos gratos. Amém. Quem vence em nós todo pecado, que amor transforma, dá nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz.
sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Olá, meu irmão querido e minha irmã querida, eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E onde quer que você esteja, no seu lar
onde quer que você esteja acompanhando esta pregação, que o Senhor possa te abençoar por meio da palavra dele, que será exposta, e nós temos a alegria de poder estar com você mais uma vez para poder refletirmos e partilharmos da palavra do Senhor, onde nós usamos essa tecnologia, usamos a internet para poder expandir e levar a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 12. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje e eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura juntamente comigo. E diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos auxilie na compreensão desse texto e também que Ele venha usar a minha vida como instrumento para poder abençoar a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano, Senhor amado, nós queremos te suplicar nesse momento que o Senhor venha com teu Santo Espírito, ó Deus, esse teu Espírito onipresente, que onde quer que nós estejamos, onde quer que chegue esta mensagem, ó Pai, o teu Espírito venha iluminar, venha nos capacitar para entender a tua palavra, Senhor Deus. Não apenas compreender, mas aquece o nosso coração, para que essa semente possa, Senhor Deus, vir fazer morada em nossos corações, para que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós entendemos, nós consigamos e venhamos a colocar em prática, Senhor Deus, porque o Senhor se agrada não apenas que nós venhamos a ouvir e a entender, mas também praticar a tua palavra, Senhor Deus. Então nós pedimos ao Senhor que venha nos fazer, Deus, nesse momento, ó Pai, a ter esse temor, essa reverência, Senhor Deus, mesmo à distância de poder ouvir e, ó Deus, atentamente a tua palavra, Senhor Deus. Então, usa a minha vida como instrumento, Senhor Deus. Apesar das minhas limitações, ó Pai, eu clamo ao Senhor que eu esteja aqui falando da tua parte, ó Deus, onde quer que chegue esta mensagem. É o que eu oro ao Senhor, é o que eu clamo a Ti no nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar hoje acerca da supremacia do Evangelho. Nós vamos pensar acerca disso e eu quero começar refletindo com vocês acerca do que ocorre quando nós estamos diante de uma crise. Uma crise, um sofrimento, um problema enorme, talvez uma crise sistêmica
como nós estamos vivendo, uma crise que ela não é apenas de um indivíduo, mas é de uma nação, ou melhor dizendo, do mundo todo, ela traz junto consigo muitas perguntas. Nós temos nesse momento muitas dúvidas não respondidas, muitas perguntas das quais nós nem sabemos como formular. Muitas vezes, nem a quem fazer. Nós tememos essas perguntas e fazê-las. E quando nós olhamos para isso e nós refletimos bastante em Abacuque, você pode até acompanhar essa série em nosso canal, aqui mesmo no YouTube, onde nós vemos que a melhor forma diante do sofrimento e diante dessas dúvidas é colocá-las diante de Deus. Perguntar ao Senhor. Então, quando nós vemos essas dúvidas, essas perguntas que surgem diante das crises, nós buscamos respostas. Algumas dessas respostas talvez nós não tenhamos, mas é fato que nós queremos e ansiamos por respostas. E aí, por anseio de ter uma resposta diante das crises, das mais diversas, talvez nós venhamos a encontrar ou buscar em fontes totalmente complicadas ou fontes para as nossas respostas que não responderão plenamente ou de forma precisa às nossas dúvidas. Eu vou ser mais claro. Talvez eu esteja muito abstrato, esteja tudo muito abstrato. Diante de um sofrimento como nós estamos passando, talvez você se pergunte: para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Eu posso ter esperança, alegria? Onde eu busco respostas a essas perguntas? As pessoas, elas buscam, de certa forma, uma resposta para diversas crises. E as respostas, às vezes, vêm de vários lugares. Mas talvez nós tenhamos esquecido que o Evangelho, ele vem para nós como uma resposta, como uma boa notícia. Uma boa notícia a quê? Talvez aos muitos dilemas da vida. E quando nós pensamos na supremacia do Evangelho, como é o tema de hoje, nós estamos dizendo que o Evangelho está acima de muitas filosofias humanas ou pensamentos humanos que talvez não responda questões eternas. Talvez não responda dilemas complexos que o Evangelho pode nos dar essa resposta. E eu quero refletir sobre isso com vocês. É curioso, e eu quero dar um pouco do contexto de Colossenses para a gente entender essa questão. A igreja de Colossos foi uma igreja que não foi plantada por Paulo. Epáfras talvez tenha conhecido o Evangelho por meio de Paulo, como discípulo de Paulo. E aí Epáfras, ele vai até a cidade de Colossos e ali ele começa e planta uma igreja. E lidera aquela igreja como pastor daquela igreja. E aquela igreja creu no Evangelho e começou a viver e evidenciar os frutos da conversão, da salvação. Mas ao mesmo tempo que aquela igreja começou a crescer, vieram outros líderes ali e se inseriram e começaram a perverter a igreja. É fato que essa perversão desses falsos mestres que entraram lá, essa perversão deles acabou criando uma confusão e o que os estudiosos chamam de a heresia de Colossos. Por que chama-se de a heresia de Colossos? Porque eles fizeram uma misturada nas doutrinas, uma espécie de sincretismo. Eles misturaram o início, ali, o que seria o início do gnosticismo,
com o judaísmo, com uma espécie de ascetismo, como se eles quisessem ali uma salvação por meio das obras, e eles começaram a misturar tudo. E isso foi fazendo com que a graça, com que Cristo, com que o Evangelho ficasse em segundo plano e outras coisas viessem sim. Eles faziam culto aos anjos e havia uma série de fatores. E aí você diz, mas isso não interfere na minha vida, essas questões não interferem na minha vida. É fato que interferiam na vida da igreja de Colossos. Por conta disso, houve uma crise na igreja e na sociedade. É fato que na cidade de Colossos, de repente, marido e esposa estavam sempre em conflito. Patrão e empregado estavam também em conflito. Havia um conflito moral na sociedade, havia um conflito espiritual aqui nessa igreja e havia também um conflito teológico. Eles não conseguiam discernir o que de fato era verdade de Deus e o que não era. Eles estavam com uma certa confusão na cidade. E eles viviam essas crises. E ao viver essas crises, Paulo escreve para eles, e Paulo escreve para estabelecer para eles, para dizer o seguinte: olha, a melhor maneira de combater todas essas crises que a sociedade estava vivendo ali era ressaltar, ou o que Paulo vai dizer aqui, que seria talvez a ideia central de Colossenses, ele vai ressaltar a supremacia de Cristo. Como Cristo sendo colocando Cristo no lugar que ele deve estar, que é no topo, no lugar mais alto, acima de todas as outras coisas. E aí, quando ele vai nos fazer refletir sobre isso, ele começa a sua carta à igreja de Colossos falando da supremacia, da importância do Evangelho. E ele usa essa importância do Evangelho, essa supremacia do Evangelho, preparando para apontar para a obra de Cristo. Cristo como supremo na sua obra, nas suas ações e no seu ser. Então nós veremos isso hoje. E como uma carta, Paulo tinha um costume e tinha uma estrutura nas cartas de ele começar a carta com uma ação de graças, né? Com uma espécie de gratidão e depois uma oração. E esse será o nosso texto de hoje. Então a nossa ideia central, a ideia que nós vamos refletir hoje, né? Vai ser a seguinte: vai ser o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar e aperfeiçoar o seu povo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e aperfeiçoar o seu povo. E nós vamos ver isso em 2 pontos. Nós vamos dividir o nosso texto em 2 pontos. O primeiro do 3 ao 8, onde nós vamos ver que o Evangelho ele é eficaz na sua gênese, no seu início, na sua origem, por assim dizer. E depois nós veremos que o Evangelho também é eficaz no seu fim, ou seja, no seu propósito, né? No seu fim último. Então nós vamos entender melhor essa divisão, essa estrutura. E eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar e analisando o texto à medida com que a gente vai seguindo. E Paulo ele começa no verso 3 dizendo: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha só que interessante. Paulo ele já começa aqui a sua epístola dizendo: olha, nós damos graças a Deus. Ele começa dizendo o seguinte: olha, nós agradecemos a Deus, e ele vai especificar aqui quem é esse Deus. Quando ele diz: damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse para vocês, é importante nós termos em mente que quando Paulo ele está dizendo isso, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando aleatoriamente. Paulo está em mente alinhando e ajustando aqui a visão correta acerca de Jesus. Porque os gnósticos, eles tinham uma visão distorcida de quem era Jesus.
Porque o gnosticismo ele vai trazer a ideia de que uma espécie de dualismo onde toda matéria, tudo que é material, toda matéria é má e tudo que é espiritual é bom. E aí eles fazem essa distinção. Então eles acham que tudo que há aqui na Terra, toda a criação, toda a matéria, ela é má, ela é corrompida. Então quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte, olha, Cristo, eles não conseguiam imaginar Cristo como sendo um Deus soberano, sendo um Deus perfeito, por ele ter encarnado. Então, para os gnósticos, eles não conseguiam conceber a ideia de que Deus encarnou, que Deus, sendo espiritual, sendo espírito, se tornou carne, pegando a matéria que é má na mente deles. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Quando ele diz, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, Cristo, Jesus, ele é Filho de Deus. Mas quando ele diz Jesus é Filho de Deus, Jesus, esse Filho de Deus, é diferente de quando nós dizemos Pai. Porque nós somos filhos, e Paulo vai dizer isso em Efésios, nós somos filhos por adoção. Diferente de Jesus, que é filho, é aquele que foi gerado, aquele que tem a mesma substância do Pai. Assim como um casal, eles ao se unirem, eles geram um filho que tem o seu mesmo DNA, o seu mesmo sangue, por assim dizer. O Filho Cristo, ele tem a mesma essência, a mesma substância do Pai, ou seja, ele era Deus, ele é Deus. Mesmo encarnando, ele não deixou de ser Deus, ele é Deus. E ele já começa aqui a esclarecer e a combater esse conceito gnóstico, quando ele diz que Jesus, Senhor Cristo, Pai, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, nós damos graças a Deus sempre que lembramos de vocês. Olha só que interessante. Paulo diz, eu sempre dou graças, eu agradeço a Deus quando eu oro por vocês. Então Paulo, ele nos ensina algo interessante. Ele nos ensina quando nós estivermos orando, nós agradecermos pelos nossos irmãos. Sobretudo por irmãos que nós talvez nem conheçamos presencialmente, como Paulo não conhecia essa igreja. Mas ainda assim ele dá graças. E ele diz que dá graças quando ora por vós, desde que... E ele vai dizer no texto, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos. Então Paulo destaca aqui duas características, duas virtudes, que é a fé e o amor. Na verdade ele destaca três, né? A fé, o amor e a esperança. Essas virtudes que também são conhecidas, né, na teologia como virtudes teologais, ou seja, como aquelas virtudes que estão presentes nos salvos. Paulo está dizendo, olha, nós ouvimos e agradecemos a Deus porque vocês têm essas virtudes. Vocês têm a fé, e não é qualquer fé, é fé em Cristo Jesus, ele vai dizer no texto. Mas ele diz, vocês têm essa fé em Cristo Jesus, vocês creram em Cristo e vocês também têm um amor, o amor que vocês têm por todos os santos. Entenda que essa palavra santos, né, esse termo grego que a gente utiliza para santos é um pouco diferente da compreensão que a gente tem hoje no português. Porque hoje, quando se lê santo, talvez você pense o seguinte, santo é alguém perfeito, é alguém que é digno de ser venerado, digno de ser adorado. Por quê? Porque ele não tem defeito nenhum. Ele está acima, ele está no patamar acima dos demais, quando na verdade santo aqui era o nome, no seu sentido literal, traz a ideia de separado, como a ideia de que o cristão era santo porque ele era separado do mundo para Cristo. Então, por isso que Paulo, assim como nós chamamos hoje de irmãos, Paulo chamava os crentes de santos, e eles se chamavam de santos. Então essa é a compreensão bíblica, por isso que ele diz, eu vejo a fé que vocês têm em Cristo e também o amor que vocês têm por todos os santos. E esse amor é um amor que emana do Evangelho. É um amor que nasce do Evangelho, é um amor que nós temos uns pelos outros, um amor que só pode vir e que é uma evidência da salvação. Amor esse que
que une e move a igreja. É o amor que nós temos muitas vezes pelo nosso irmão. É um elo que nos torna muitas vezes um elo até mais forte do que um elo de sangue, entre parentes muitas vezes. E esse amor é uma marca que nós temos como igreja. Esse amor que muitas vezes nos faz se sacrificar pelo outro. E aí você pergunta, mas por quê? Mas por que você faz isso por mim? Por que você me ama dessa forma? A gente diz, eu não sei. É porque isso brota do Senhor, esse amor que nós temos. Mas é curioso, porque ele fala da fé, do amor e, como eu disse, também da esperança. Mas note que a esperança tem uma partículazinha antes, tem uma palavra antes. Ele diz a da fé, ouvimos da fé, do amor por causa da esperança. Quando ele fala da esperança, ele usa esse por causa da esperança. Sabe por quê? Porque a esperança, ela é o fundamento da fé e do amor. A esperança nessas virtudes, ela vem como fundamento, aquilo que está sustentando a fé e o amor. E que esperança é essa? A esperança aqui também é um pouco diferente de como nós compreendemos no português. Porque quando nós lemos esperança, às vezes quando a gente pensa em esperança como uma expectativa. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, ou seja, uma expectativa. Só que a esperança, aqui no Novo Testamento, a ideia do termo grego não é uma expectativa, é uma certeza. Então a esperança, essa certeza que ele está falando aqui, que certeza é essa? Que esperança é essa? A esperança que está guardada para vocês nos céus. A esperança que está reservada nos céus, essa esperança que nos faz olhar para a eternidade, ou seja, não é expectativa de que as coisas vão melhorar na eternidade ou que lá vai ter algo diferente, mas é uma certeza de que nós estamos indo para a eternidade e que naquela eternidade, lá nos céus, onde nós olhamos com esperança, nós encontraremos o nosso Senhor. Nós estaremos com o nosso Senhor. Estaremos com Cristo. E por isso, por causa dessa esperança, é que nós temos essa fé em Cristo, porque nós sabemos disso. E por causa dessa esperança, é que nós também amamos uns aos outros. E aí, quando nós ouvimos isso, a fé, a esperança, o amor, quando nós vemos que essas são marcas do Evangelho, Paulo ele continua no verso 5 dizendo o seguinte para nós: desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. A fonte da esperança, da fé e do amor é o Evangelho. O Evangelho é a fonte de onde brota essa esperança, essa fé e esse amor. É por meio do Evangelho que nós temos essa certeza. É por meio do Evangelho que nós temos a certeza de que nós estamos caminhando para essa eternidade, que a gente consegue olhar para o porvir, que a gente consegue ter uma esperança para além das crises, para além dos dilemas, para além dos sofrimentos deste mundo. Onde a gente pode olhar para a eternidade e perceber que a vida não vai se resumir ao que nós vivemos e passamos aqui, mas nós temos um olhar para a eternidade. E é isso que ele vai dizer, esse Evangelho é a fonte, é de onde nasce essas virtudes que são vistas na vida de um crente, de um cristão, daquele que tem a fé em Cristo Jesus, que ama os santos e tem esperança no porvir. Mas ele vai falar algumas características desse Evangelho. Quando ele diz, no verso 6, esse Evangelho está produzindo fruto. Olha que interessante. Ele diz o seguinte, olha, a fonte dessas virtudes é o Evangelho. Mas ele vai descrever o Evangelho. Ele vai dar algumas características. Primeiro é que esse Evangelho ele tem a qualidade fundamental da vida.
Como assim o evangelho tem a qualidade fundamental da vida? Ele diz, ele está produzindo fruto. Aqui ele está fazendo uma metáfora de uma planta. Talvez você lembre do Salmo 1, uma planta que está plantada junto ao ribeiro de água, que tem que a sua folhagem não murcha e dá o seu fruto no tempo certo. O evangelho, ele tem essa qualidade fundamental da vida, ou seja, ele faz com que a gente frutifique. Ele faz com que o evangelho é a transformação de vida. Ou seja, a partir do evangelho, a partir dessa mensagem do evangelho, a partir desse momento, ele vai começar a brotar vida em nós. E por brotar vida, nós vamos frutificar. Ele usa essa metáfora. Tanto que ele vai dizendo que esse evangelho, a primeira coisa que ele diz é isso, o evangelho, ele tem essa qualidade fundamental de vida. Mas não apenas isso, ele diz que esse evangelho também, ele é um evangelho universal. Como assim? Ele diz o seguinte, crescendo em todo mundo. Entenda que a ideia de evangelho universal em contrapartida em resposta também até mesmo o gnosticismo, o misticismo da época de Colossos, que achava que a verdade ou conhecimento era restrito apenas a um grupo de pessoas muito específicas que tinham uma revelação, uma gnose muito selecionado só apenas para um grupo, e esses que tinham essa gnose, apenas eles conheciam essa verdade. Ele está dizendo que não, essas virtudes, isso que brota do evangelho, está sendo estendida a todo mundo. Contrário também ao que os judaizantes pensavam. Eles pensavam que apenas a nação de Israel, apenas o povo judeu seria salvo. E Paulo está dizendo, não, esse evangelho, ele cresce em todo mundo, estava crescendo lá. Estava crescendo, todo mundo, ele diz, assim como acontece com vocês, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, ou seja, desde que vocês ouviram, desde que vocês receberam, assim como acontece com vocês, está indo a todo mundo. E Paulo ali tinha em mente o mundo habitado da sua época. E ele via a expansão do evangelho e é impressionante como o evangelho ele expandiu, como o evangelho cresceu nesse primeiro momento da história. Como o evangelho foi alcançando e repercutindo e ganhando vidas e mais vidas, sendo salvas, se rendendo ao evangelho. E olha que eles não tinham tecnologias, era no boca a boca, eles tinham que caminhar, eles tinham que ir a pé, e andar dias e mais dias, e ir a cidades e várias cidades para pregar o evangelho. E hoje nós com todas essas tecnologias que nós temos, não temos um avanço tão significativo do evangelho. Nós temos juntas missionárias, nós temos recursos dos mais diversos e ainda assim nós não vemos essa expansão do evangelho, nós não vemos a transformação de vidas através do evangelho. Será que é porque o evangelho perdeu a sua eficácia? Será que é porque o evangelho perdeu o seu poder? Não! Talvez nós não tenhamos investido tempo para conhecer e viver esse evangelho. Esse evangelho, outra característica desse evangelho que nós vemos aqui, é o evangelho da graça. Ele é obtido por meio da graça. É um evangelho também que nos humilha. Nada é mais humilhante para nós do que o saber que a salvação é por meio da graça. Por quê? Nos humilha, porque a gente não tem mérito. É o evangelho da graça. Nós não temos mérito nisso. É um presente, é uma dádiva. E presente não há mérito. Alguém nos deu, alguém pagou o preço por nós. E esse evangelho é o evangelho da graça. É uma salvação pela graça. Por isso que é importante, eu destaco aqui três verbos aqui que ele usa, que é uma progressão aqui quando a gente pensa no Evangelho. Olha o que ele diz. Desde o dia que ouviram e entenderam, e isso, verso 7, ele vai dizer, isso vocês aprenderam. Então no verso 6 ele usa dois verbos. Ouviram, entenderam e aprenderam.
Notem que esses 3 verbos apontam para uma progressão interessante acerca do Evangelho. O verbo, como eu disse, ouvir, entender e aprender. O Evangelho, ele começa a partir do ouvido. Ou seja, nós precisamos ouvir o Evangelho. Precisamos ouvir esta mensagem. Mas não apenas ouvir. Ele prossegue dizendo que é necessário entender. Ouviram, primeiro vocês ouviram o Evangelho, depois entenderam. Essa ideia de entender aqui traz essa ideia de uma assimilação, uma convicção intelectual acerca do Evangelho. Ou seja, você ouviu diversas vezes essa mensagem. Só que por um momento você entendeu, aquilo entrou na sua mente, desceu para o seu coração, o conceito de quem é Deus, de quem é você, do seu lugar de pecador, de Deus como Criador, de Deus que enviou seu Filho para morrer por você. E você começa a entender o sentido dessa mensagem. E aí você ouviu, entendeu, e aí ele vai dizer, você também aprendeu. Isso vocês, verso 7, isso vocês aprenderam. Olha, percebe essa progressão, ouvir, entender, aprender. Esse aspecto do aprender já entra no colocar em prática. O que seria o discipulado? Por isso que eu disse isso, vocês aprenderam de Epáfras. Ou seja, o Evangelho ele não é apenas para ser ouvido, como alguém que é simpatizante do Evangelho, que gosta de ouvir, mas não entendeu esse Evangelho. Ou talvez até tenha entendido os aspectos do Evangelho e não vive esse Evangelho. É necessário viver. Jesus, quando termina o seu Sermão do Monte, o maior sermão registrado na Bíblia, ele compara aquele que escuta o Evangelho, escuta a palavra e não pratica como um homem sensato. E ele diz que aquele que escuta e pratica, esse é sensato. Então é necessário praticar, e aí entra o aspecto do discipulado aqui, nessa progressão que Paulo faz. Ele diz, isso vocês aprenderam de Epáfras, ou seja, eles viram isso. Ele vai chamar Epáfras aqui de nosso conservo, ou seja, aquele que Paulo discipulou, aquele que Paulo está dizendo, ele é meu conservo, ele serve juntamente comigo. E em relação a vocês, ele diz, ele é um fiel ministro de Cristo. Olha só, Paulo aí validando e testemunhando positivamente acerca do pastor daquela igreja de Colossos. Ele diz, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Olha só que beleza, esse Paulo fala acerca de Epáfras. Então a gente vê que o Evangelho ele é eficaz na sua gênese, na sua origem. O Evangelho ele tem a função de salvar. Deus aprove a Deus que nós fôssemos salvos por meio, como diz Paulo, por meio da loucura da pregação, por meio desse Evangelho que nós cremos. Por isso que a Bíblia diz que a gente percebe também que o Evangelho é necessário que ele seja pregado, ou seja, que ele seja anunciado. Então é necessário que a gente escute esse Evangelho e que a gente também pregue esse Evangelho para que outras pessoas creiam nesse Evangelho e sejam transformadas por esse Evangelho. Então o Evangelho é eficaz na sua gênese. A partir do Evangelho, nós vemos que ele vai frutificar. Onde a palavra é pregada, onde o Evangelho é pregado, vai haver ali uma transformação. O verdadeiro Evangelho, por isso que ele diz a palavra da verdade, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho bíblico, o Evangelho da graça, quando pregado. Então, ele é eficaz, sim, na sua gênese, ou seja, ele é eficaz no propósito de salvar o pecador. Mas não para por aí. E talvez um dos maiores enganos nossos como cristãos é achar que o Evangelho é apenas para descrente. Ah não, o Evangelho é para pregar apenas para quem não conhece o Evangelho. Temos que sair anunciando apenas para quem não conhece. Não, isso é necessário? Sim, é importante. Porque o Evangelho é para todas as nações. Tribos, línguas, nações, devemos pregar a toda criatura. Tudo bem, mas o Evangelho não é só para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, também é para os salvos. Olha o que Paulo diz do verso 9 até o verso 12, e a gente entra no nosso segundo ponto, que é o Evangelho também é eficaz no seu fim último, no seu propósito. Olha o que Paulo diz, por essa razão, ou seja, por causa daquilo que a gente viu,
no primeiro ponto, ele diz: também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Então a gente vê que Paulo era aquele que estava ali com o seu caderno de oração, e no seu caderno de oração, o que é que Paulo estava fazendo? Estava lá, igreja de Colossos, e todos os dias ele orava por aquela igreja. Todos os dias ele estava ali clamando por aqueles irmãos. E é interessante vermos os pedidos dele. Ele estava preso, ele podia pedir para que Deus o libertasse. Os irmãos estavam sofrendo diversas coisas, mas olha os pedidos deles. Ele pede por coisas espirituais. Isso nos faz refletir. Diante de tudo que nós estamos passando, nós temos orado diariamente pelos nossos irmãos? Se sim, pelo que nós temos orado? Nós temos orado por questões espirituais, para que os nossos irmãos conheçam mais a Deus, sejam fortalecidos pelo Espírito. Nós temos orado por essas questões e Paulo nos encoraja a fazer isso. Mas vamos ver o que Paulo pediu por essa igreja. Eu vou dividir aqui a oração de Paulo, o pedido de Paulo, em dois. Paulo fez 2 pedidos. O primeiro está no verso 9. Ele pede que a igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. E o segundo pedido de Paulo está aí no verso de número 10, quando ele pede também para que eles vivam de modo digno do Senhor. Então são esses 2 pedidos, para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e para que eles vivam de modo digno do Senhor. Então vamos ver esse primeiro pedido de Paulo. Olha o que ele diz no verso de número 9. Não deixamos de orar e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo pede para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa ideia aqui de transbordar é como se fosse um copo que vai ser cheio até derramar. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês transbordem, vocês derramem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha o tamanho do pedido de Paulo. Ele quer que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, ele não quer que aquela igreja conheça a mensagem do Evangelho e pare ali. Ele quer que eles continuem avançando nesse conhecimento. Ele quer que eles cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Eles querem que eles saibam que é importante que a igreja conheça a vontade de Deus. Saiba que nós não estamos aqui por acaso, que tem um propósito na nossa existência, em estarmos aqui, em termos nascido na família que nascemos, em estar no trabalho que nós estamos, em ter os dons e as qualificações que nós temos. Se temos isso, Deus nos deu, é com propósito. É porque Deus quer nos usar de alguma forma. Nós precisamos entender esse pleno conhecimento da vontade de Deus. O grande problema disso é que, e aí no nosso meio, né, cristão, né, ou no meio gospel, por assim dizer, essa frase é muito comum: eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Isso não é errado, é bíblico. A gente precisa saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. O problema é na forma que se busca essa vontade de Deus, ou nas áreas que nós buscamos essa compreensão. Porque quando Paulo fala desse conhecimento da vontade de Deus, Paulo está querendo combater, lembre da ideia do gnosticismo, do conhecimento restrito apenas para alguns que recebiam ali uma revelação restrita. E Paulo está dizendo que o conhecimento da vontade de Deus não é como os gnósticos, que tinham aquele conhecimento restrito, ou como aqueles que iam consultar os anjos, que faziam culto aos anjos para receber ali a sua revelação. Lá em Colossos ele está dizendo que não, o conhecimento da vontade de Deus está acessível a nós. Deus se revelou a nós. É possível conhecer a vontade de Deus para nós. E ele vai dizer como. Louvado seja Deus, que ele diz que a gente precisa conhecer, mas ele diz também como. E como? Olha o que ele vai dizer: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esta é a forma de conhecermos a vontade de Deus.
Sabedoria aqui está relacionado à revelação divina. Aqui é o contrário, o oposto das soluções intelectuais e humanas. Está aqui essa ideia de sabedoria, nós termos o conhecimento do Evangelho, e a sabedoria é colocar esse conhecimento em prática. É aplicarmos esse conhecimento, é vivermos a nossa vida a partir da ótica de Deus, a partir da vontade de Deus para nós. Já o entendimento espiritual, né, e isto aqui é concedido pelo Espírito Santo, diz-nos da aplicação pormenorizada da revelação de Deus. Então, sabedoria nós vamos entender a sabedoria como essa revelação, e o entendimento como a aplicação dessa revelação que Deus nos deu. Então, quando nós pensamos acerca de como nós vamos conhecer a vontade de Deus, nós vamos fazer isso por meio da sabedoria e do entendimento espiritual. Ou seja, a sabedoria é nós conhecermos a vontade de Deus. E como que a gente conhece? Por meio da palavra revelada. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus vai nos mostrar qual é a vontade de Deus. E aí entra no segundo pedido de Paulo. Nós não podemos viver de modo digno, ou seja, nós não podemos agradar a Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus. E nós conhecemos por meio da palavra dele, porque ele se revelou a nós e ele nos disse o que ele quer. Então, entra esse aspecto da sabedoria e do discernimento. Ou seja, conhecer, ter ciência daquilo que Deus quer e colocar isso em prática. Discernimento de entendimento espiritual vai ser isso, ou seja, eu tenho um conhecimento e eu aplico esse conhecimento. Eu sei aquilo que agrada e desagrada a Deus e na minha vida eu vou aplicando isso, né? Então, por isso que ele vai dizer no verso de número 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Era esse o desejo de Paulo, que eles vivessem de modo digno do Senhor. E aí o que quer dizer esse viver de modo digno? Paulo também nos diz o como viver de modo digno. Ou seja, né, e ele vai dizer viver de modo digno para o seu inteiro agrado, para agradar a Deus. Como ficou muito conhecido, né, e na confissão de Westminster acerca qual o propósito, qual a finalidade do homem, lá ele responde dizendo que é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E aqui Paulo está dizendo que esse inteiro agrado, agradar a Deus, glorificar a Deus, passa por esse conhecer a vontade de Deus, e ele vai dizer também o como viver de modo digno. O que é essa vida que agrada ao nosso Deus, que glorifica ao nosso Deus, como viver dessa forma. Aí ele vai dizer aqui, frutificando em toda boa obra. Ou seja, a partir daquelas marcas que a gente vê que o Evangelho, dos frutos que o Evangelho vai gerando em nós vamos dando esses frutos, né, em toda boa obra. É só lembrar de Efésios, quando ele vai dizer que nós somos feituras dele, nós fomos criados em Cristo para as boas obras, ou seja, nós fomos salvos para boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para essas obras, e essas obras glorificam a Deus. E ele diz mais, outra forma também de viver de modo digno é crescendo no conhecimento de Deus. Nós não vamos agradar a Deus se nós não conhecemos a Deus, não conhecemos do que Ele gosta, não conhecemos a vontade dEle. Então nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Não pensemos nós que estagnar, eu conheço o básico do Evangelho e estou satisfeito com isso. Não, nós precisamos continuar crescendo nesse conhecimento e ter anseio por conhecer mais a Deus. Porque é aquela célebre frase, que eu não me lembro quem disse, que afirma que quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos a Deus. Então nós precisamos crescer nesse conhecimento. E ele diz mais,
crescendo e frutificando, assim nós seremos fortalecidos com todo o poder. Olha que interessante. Fortalecidos com todo o poder. Ser fortalecido, meus irmãos, e esse que Paulo coloca na sua oração, é o que nós também precisamos hoje. Quantos de nós estamos, de fato, precisando dessa força de ser fortalecidos? E olha o que ele vai dizer, fortalecidos com todo o poder. E buscar essa força não em nós. Não é a força que vem de nós, não é olhar para si, como diz hoje a teologia do coaching, que olhe para você, busque essa força dentro de você, como diz as canções, né? Essa força está dentro de você. Não, olha o que diz, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ou seja, a força da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a junção de todos os atributos de Deus, de todo o ser de Deus. Ele está dizendo, essa glória, essa mesma força, esse mesmo poder que agiu em nosso Senhor, ressuscitando nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, segundo a sua força, a sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Então sejamos fortalecidos com todo o seu poder, com perseverança, paciência e com alegria. E olha como ele termina, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele termina com essa doxologia, com essa expressão de louvor, dizendo o seguinte, agradeçam ao Pai, porque Ele que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, é olhar para aquela eternidade e perceber que lá na eternidade, que lá nesse horizonte que a gente olha de esperança, é perceber que nós graciosamente vamos participar. A herança também não é mérito nosso. Nós ganhamos e nós vamos ganhar essa herança do nosso Pai, essa herança dos santos na luz, essa herança que foi conquistada na cruz. E aí eu torno a nossa pergunta inicial. Onde você tem buscado respostas para as crises? As crises das mais diversas na nossa sociedade. Lembre-se que o Evangelho, ele é poderoso, ele é eficaz para salvar, para transformar e também para nos guiar nesta vida. Não ignoremos a mensagem do Evangelho, mas busquemos conhecê-la, amá-la, pregá-la e, sobretudo, vivê-la. Que o Senhor nos abençoe. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Mais nada que a Ele não pertença, que em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim.